Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim e salva a ti também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Com Jesus e mais ninguém. Com Jesus e mais ninguém. Com Jesus e mais ninguém. Amém? Jesus, aplauda ele bem forte. Glória a Deus. Senta aí no seu lugar em nome de Jesus. Um bom dia a todos. Que Deus abençoe você e um bom dia também para aqueles que vai nos assistir em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia lá no livro de Lucas, como diz um certo homem de Deus, sem mais delongas. Não vamos enrolar, porque eu não vim aqui para enrolar e nem você veio aqui para ser enrolado. Você veio aqui para ser desenrolado. Amém, Jesus? Os enrolados não herdarão o reino dos céus. Pastor, onde é que está escrito? 1 Rafael, você vai encontrar. Tem esse livro na Bíblia? Tem não. Mas os enrolados não entram, irmão. Lucas capítulo 15, versículo 11. Essa mensagem, na sexta-feira a gente viu ela, mas de uma maneira diferente. E eu estava dando mais uma estudada e Deus foi me dando a direção para me passar hoje para você essa mensagem. Lucas capítulo 15, você já conhece essa história, mas nós vamos ler de novo, porque é sempre bom estarmos lendo de novo. Tem coisa que a gente passa por cima e não percebe. Você já passou por cima do dinheiro e nunca viu, não viu o dinheiro? Aí passa outro depois de você e acha o dinheiro que você pisou em cima. Às vezes acontece. A pessoa passa, não observa onde está passando, tem um dinheiro lá no chão e ela acaba perdendo por não prestar atenção. Então preste atenção, porque a palavra de Deus vale muito mais do que qualquer dinheiro nessa terra. Amém? Então observe bem para que você não venha perder o que Deus já te deu. Lucas capítulo 15, versículo 11. Pode ler? Diz assim: e disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Amém? Agora, presta bastante atenção que, dependendo da situação, a gente lê mais na frente. Senão, depois a gente vai pegar bem já no finalzinho lá, que fala a respeito do outro filho. Aqui nessa parábola fala de 2 filhos. Fala do filho pródigo, que é aquele que saiu da casa do pai, e fala do filho que ficou na casa do pai. Porque eu estava dando uma analisada, tem gente que diz ser filha de Deus, que diz ser filho de Deus, mas ele não é filho de Deus. Ela não é filha de Deus. O filho de Deus é todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Já que a gente vai ver, está escrito lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Já a gente vai lá. Mas a palavra de Deus fala que esse jovem, ele pediu ao pai a parte que era dele, a parte que pertencia a ele, as bênçãos que ele precisava. E o que o pai fez? Como todo bom pai que queria ver o bem do filho, o pai
repartiu a herança. A Bíblia não explica se esse jovem, ao pedir a herança, se ele já tinha a intenção de sair da casa do pai. Mas pode ser que a intenção de sair veio depois que ele recebe a herança, como às vezes acontece. Pessoas que chegam na casa de Deus, pessoas perturbadas, pessoas cheias de problemas, que eu já até falei aqui em uma ministração, que eu cheguei dessa forma, eu creio que você chegou também. E quando nós chegamos assim, Deus vai tirando as nossas perturbações, Deus vai tirando os nossos problemas, e Deus não só tira, irmão, mas Ele coloca alguma coisa no lugar que Ele tirou. Amém, Jesus? Deus, Ele te dá muito mais do que o que você tinha. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então você tinha todo o direito de morrer lá no passado, mas hoje você tem todo o direito de viver na presença de Deus e de viver um bom futuro. Amém, Jesus? Porque quando nós estamos, irmãos, na casa do Pai e na presença do Pai, e nós somos filhos dele, filhos de Deus, nós temos total liberdade para chegar na presença dele e pedir a ele o que nós precisamos, porque a Bíblia diz que todo aquele que pede, ele recebe. Todo aquele que busca em Deus, irmão, ele vai encontrar. Não é à toa que o próprio Deus fala que aquele que busca ele de todo o coração, acha ele, encontra ele. E você está buscando esse Deus. Então você, se você não encontrou ainda, mas você vai encontrar. Porque você está no caminho certo. Você está no rumo certo. Errado é aquele que vem, ou aquele que encontra Deus, se arrepende, se converte e sai, depois de receber todas as bênçãos que o Pai tem para entregar. E outra, irmão, uma coisa é certa, de Deus nós nunca receberemos tudo, por melhor que seja o que você já recebeu, mas muita coisa Ele ainda tem para te dar, porque as bênçãos de Deus, irmão, são infinitamente mais do que a que nós pedimos ou pensamos. Às vezes a gente acha que já recebeu muito, recebeu nada. Você recebeu muito, mas foi muito pouco ainda. Ainda tem muito, muito mais para Deus te dar. Amém? Jesus fala para essa pessoa e diga assim: meu irmão, ainda tem muito mais. Da onde veio essas bênçãos, ainda tem muito mais. Amém? Lá não acaba, irmão. Dos céus não acaba as vitórias que Deus tem para você. Não foi à toa que o próprio Deus falou para Josué: Josué, você já está velho. Eu acho que Josué já tinha achado que tinha conquistado tudo. Eu acho que ele pensava que ele já tinha alcançado tudo que deveria. E às vezes a gente fala assim, né? Poxa, eu estou sendo abençoado, já tenho muito, Deus obrigado, não precisa o Senhor me dar mais nada. Mas não, irmão. Josué, ele não tinha alcançado tudo, apesar de muito esforço, apesar de muitas batalhas enfrentadas e vencidas, ainda faltava muito, porque o próprio Deus chegou para ele e disse: você já está velho e muita terra ainda falta para ser conquistada. O pai não deu tudo para o filho que ele tinha, irmão. O pai aqui dividiu a herança dele, mas ainda ficou o que era dele na presença do pai. Ainda tem o que é seu na presença de Deus, amém, Jesus? Deus ainda tem o que é seu para te dar, irmão. Ainda falta. Aí o pai entrega para o filho, e ele entrega achando que o filho ia trabalhar para crescer com aquilo que lhe foi entregue. Lembra que a gente no domingo passado viu aqui a respeito dos dons? Daquele que é fiel, a Bíblia diz que Deus tirou de um e deu para outro, para aquele que trabalhou para acrescentar. E o que é fiel encontrará descanso na presença do Senhor. Aquele que é fiel andará com Deus, irmão, até o final da vida, até o final de sua caminhada, e ele entrará no repouso do seu Senhor, porque muita gente acha que o repouso de Deus é guardar o sábado. Irmão, o repouso de Deus não é guardar o sábado. Não estou falando mal de religião, estou falando da palavra de Deus. Isso é só um exemplo que Deus estava usando, que vai ter um momento, porque durante a nossa vida a gente vai trabalhar, mas nós teremos um momento de descanso na presença dEle. Amém, Jesus? Pode ser o sábado, pode ser o domingo, uma coisa é certa, irmão, eu te digo com toda certeza, isso é só um símbolo do que vai acontecer, que nós iremos entrar no repouso do nosso Senhor. Mas enquanto a gente estiver nessa terra, a gente vai usufruir, a gente vai desfrutar do que Deus tem para nos dar
nessa terra, amém? E Deus vai te dar. Você não foi chamado para sofrer, você não foi escolhido para ser destruído, você foi chamado e escolhido para ter vitórias na sua vida, amém? Por isso que Deus te chamou, porque você sem Cristo, você era destruído. Eu já estava destruído, nós já estávamos derrotados, mas com Jesus nós somos mais do que vencedores. Enquanto esse filho estava na casa do pai, ele não tinha preocupação de nada. Qual é a preocupação que o seu filho tem? Comer, beber, dormir. Não é essa a preocupação? Você que ainda mora na casa dos seus pais, não é essa a preocupação que você tem? Quando está crescendo, que a mãe vai colocar para trabalhar para se tornar responsável, para aprender, o pai, né? Vai colocar para aprender a dar valor naquilo que a pessoa consegue. Mas esse filho era bem cuidado, ele era bem tratado, não tinha falta de nada. É o que acontece com você quando você permanece com Cristo, quando você permanece na presença de Deus. E aí ele pede: pai, eu quero a minha parte. E o pai vai lá e entrega para ele. O que ele faz? Ele continua na casa do pai, ele sai da presença do pai. Ele sai da casa do pai e o pior, irmão, como muita gente tem saído da presença de Deus e acha que a vida dela vai continuar bem da mesma maneira que estava bem quando ela estava na presença de Deus. E não vai, irmão. A própria palavra de Deus fala que Jesus, o que ele faz conosco? Ele vem, expulsa o que de nós? Os espíritos malignos. Agora, Jesus expulsa, ele envia alguém para expulsar, ele dá condição a alguém para expulsar, só que depois que sai, a decisão de toda pessoa, irmão, é o que vai contar dali para frente. Se a vida dela vai ser uma vida bem-sucedida ou se a vida dela vai continuar sendo uma vida fracassada. Porque a palavra de Deus fala que o espírito sai, e se a pessoa não se cuidar, encher a vida dela com a presença de Deus, em ter mais de Deus na vida dela, a Bíblia diz que o espírito volta de novo. Os espíritos malignos voltam de novo, e se tinha 7, vai voltar com mais 7. Ou seja, se a pessoa era uma pessoa ruim, ela vai ser pior. Se a pessoa, irmão, ela não prestava, depois é que ela não vai prestar mesmo. Por isso que você vê que às vezes a pessoa era pastor, a pessoa era um obreiro da casa de Deus, mas a pessoa saiu da casa de Deus, saiu da presença de Deus, parou de fazer a obra de Deus. E se você observar, se você atentar para todos aqueles que se desviaram, que se afastaram, a vida deles estão pior do que o que era antes. Estão muito pior, estão sofrendo muito mais do que o que sofria antes. Por quê? Porque tiveram o direito de ser filhos. Foram filhos de Deus, mas desperdiçaram esse direito. Aí eu faço uma pergunta para você: você quer ser filho de Deus ou você só quer ser chamado de filho de Deus? Porque tem aquele que é filho e tem aquele que é chamado. Tem gente que fala para você assim: mas eu tenho essa pessoa, olha, eu considero essa pessoa como filho. Alguém já te falou isso? Essa pessoa é como filho para mim. Pois é, mas ela não dá, ou ele não dá para você o que um pai dá. Porque, irmão, eu não quero só a consideração como filho, eu quero ser um filho. Lá em casa esses dias eu estava trabalhando, e aí as duas mulheres que eu tenho na minha vida estão sentadas aqui. Aí elas disseram assim, a minha esposa disse: olha, tem que fazer uns negócios lá no dente da Camila, porque tá assim, tá assado. E eu digo: ok, vai lá no dentista, faça o orçamento, e aí vamos ver no que vai dar. E aí ela pega, leva no dentista, vai as duas lá, e aí o dentista olha o dente: olha, tem tantos dentes que precisam ser arrumados. Quanto é que vai dar? Vai dar tanto. Mas qual é o que tem que fazer agora? Tem que fazer esse. Quanto que é esse? É tanto. Ok, aí ela ligou para mim, e aí ela disse assim: amor, já tem um orçamento aqui e deu tantos reais. Eu digo: meu Deus do céu, deu quanto? Deu tanto. Aí eu pergunto para você: minha filha estava preocupada com o preço, irmão? Estava preocupada com o preço? Ela estava preocupada com o quê? Em arrumar o dente dela. Quem que tinha que se preocupar em pagar o preço? Quem era, irmão? O pai. Da mesma forma, quem foi que pagou o preço por mim, por você?
Jesus, irmão. Ele nos deu direito de sermos filhos de Deus. E todo filho tem direito na herança. Amém, Jesus? Todo filho, irmão, tem direito naquilo que é do Pai. E Deus, Ele quer entregar para nós tudo o que é direito. Ele quer nos dar. Só que muita coisa antes para a gente receber, nós temos que ser pessoas maduras, pessoas que vai cuidar daquilo que a gente recebe de Deus. Porque uma coisa é certa, o que não falta é bênção, como eu já te falei, e Deus tem muito para te entregar. Tem gente que quer um dom de Deus, mas irmão, ela ainda não se esforçou, ou ele ainda não se esforçou, eu não digo para merecer, mas não se esforçou para ter. Ainda não buscou com desejo, ainda não buscou com aquela vontade, porque quando você buscar com vontade, você vai receber. Quando você buscar com desejo, você vai receber. Quando nós buscamos, nós recebemos. João, capítulo 1, versículo 12. Falei para você agorinha. João, capítulo 1, versículo 12. Você que não trouxe a Bíblia, você vê no monitor. Você que trouxe, abra ela aí, João capítulo 1, versículo 12. Está bem pertinho, só você andar algumas folhas aí para frente que você vai encontrar. Pode ler? João capítulo 1, versículo 12, que diz assim: mas a quem, irmãos? A alguns, a quem? A todos. Quanto o receberam. O que a pessoa recebe? O que Deus deu para ela? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Ou seja, quem é filho de Deus? Quem recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, irmão, é mudar de vida. Não é a gente estar na igreja e a nossa vida continuar da mesma maneira. No dia que a gente parar de mudar, irmão, a gente está deixando de ser filho. No dia que a gente parar de se esforçar, nós estamos deixando de ser filhos. Nós estamos voltando atrás, retrocedendo, e uma coisa é certa: Deus não quer que você retroceda, Deus quer que você avance e que você conquiste muito mais do que o que você já conquistou até hoje, irmão. Deus quer que você tenha muito mais do que o que você já teve até hoje. É o que Deus deseja. Não precisa você ir lá, só pega lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, no monitor aqui, rapidinho, para você ver como Mateus diz que alguns serão chamados filhos de Deus. Mas aqui em João diz que aquele que recebe não será chamado, mas ele será filho de Deus. Bem-aventurado quem? Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos. A Bíblia não diz que eles serão filhos. Tem gente que não serve a Deus, mas ele é pacificador. Tem gente que não serve a Deus, mas é aquela pessoa que promove a paz, que procura promover a paz. E a Bíblia diz que eles serão chamados, mas só serão filhos aquele que receberem Jesus. Não estou dizendo que não tem que ser pacificador, eu estou dizendo que tem que aceitar a Cristo, tem que receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E aceitar a Cristo não é só ir na igreja. Aceitar Cristo não é só a pessoa fazer parte de uma denominação. Aceitar Jesus é a pessoa mudar a maneira de viver dela e aceitar que Cristo mude ela. Isso é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Assim a gente tem que ser, porque o que a gente vê é pessoas que participam de cultos, pessoas que participam de reuniões, pessoas que ouvem mensagem, mas a pessoa só ouve. Só que a vida da pessoa está da mesma forma. A vida da pessoa está sendo destruída, está sendo, irmão, impedida dela crescer, ela está sendo atrapalhada e ela não consegue ter as vitórias que Deus tem para ela, porque Deus tem vitórias para você, não é, irmão? Deus não quer só que você vá para o céu, não. Deus quer que você glorifique o nome dele aqui nessa terra. E para que o nome de Deus seja glorificado, nós temos que ter vitórias aonde nós estamos. Nós temos que vencer no nome de Jesus. Os demônios existem, o diabo existe, o inferno existe. Mas, irmão, o inferno não é nada para aqueles que servem a Deus, porque o que a Bíblia diz é que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja do Senhor ou contra os filhos de Deus, porque Ele te deu
poder de ser filho. Aquele que é filho, ele tem poder. Lá em casa, irmão, não é todo mundo que chega para comer. Os meus filhos comem do que tem lá. Às vezes tem coisa que eles me avisam, tem coisas que eles me pedem, mas a comida está lá. E a comida que está lá são para eles, não são para os estrangeiros, são para aqueles que estão em casa. Pode ser que chegue alguém pedindo, como às vezes acontece também no espiritual. Tem gente que não é filho, mas ela recebe muita coisa porque Deus, ele é misericordioso. Mesmo se a pessoa não for filho, mas Deus não significa que ela não vai receber certas coisas de Deus. Mas aquele que é filho, recebe muito mais. Aí pode chegar alguém lá em casa e pedir um pouco de comida, um prato de comida, alguma coisa para comer. Ou eu posso até, né, irmão, levar um amigo meu, alguém da minha família, os meus filhos levar um amigo e eles usufruir um pouco do que tem lá em casa. Mas os meus filhos estão lá e eles não vão usufruir só um momento, eles vão usufruir a hora que eles quiserem, a hora que eles precisarem. Assim é você. Você não é filho e filha de Deus? Sim ou não, irmão? Você não já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então foi te dado o poder. Você não é chamado filho de Deus, você é filho de Deus. Você não é chamada filha de Deus, você é filha de Deus. Deus não te considera como filho, Deus te tem como filho. Amém, Jesus? Antes a gente não era filho, a gente era só criatura. Como aquela pessoa que não aceitou a Cristo, ela é só criatura. Mas aquele que aceitou é filho. E o filho pode chegar: pai, eu quero a minha parte, eu quero o que me pertence. E o pai entrega, porque a Bíblia diz que nós devemos pedir, não é porque é filho, pastor, mas seja do jeito que Deus quiser, né, pastor? A minha vida, estou vivendo a vida e a vida vai me levando, e aí do jeito que Deus quiser, tá bom, assim vai ser. Irmão, Deus quer que a gente tenha muitas coisas, mas a questão é que nós temos que entrar na presença de Deus e pedir, porque isso é uma regra dele. Nós temos que pedir. Tem coisas que tem lá na minha casa, mas eu falo para os meus filhos: vocês têm que pedir. Aí se eles pedem, eles recebem. Se eles falam comigo, eles têm. Como? Geralmente, se uma sandália quebra lá em casa, eles vão pedir para quem? Para quem que meus filhos vão pedir? O pai. Aí vai lá: mãe, minha sandália quebrou. O que ela diz? Vai lá e pede para o teu pai. Vai lá e fala para ele. Ou seja, na maior parte da situação, quem é que se ferra mais? O pai. O pai é que tem que dar. Ele não pede por favor, ele pede para o pai comprar. Ô pai, compra uma sandália para mim, porque a minha quebrou. Antigamente, irmão, tinha muita gente que enrolava a sandália, né? Porque sabia o pai que tinha. Sabia que se pedisse, o pai não ia dar. E o que a pessoa fazia? Comprava a havaiana, descolava, pegava um isqueiro, queimava a ponta do cabresto, não é isso? Cabresto que fala. Aí colava, demorava 2, 3 dias, a sandália quebrava de novo. Tinha gente que o cabresto ia só diminuindo, que não dava nem para meter o pé direito na sandália. Por que não pedia? Porque sabia o pai que tinha. E aí remendava, costurava com arame, e aí ficava zangado, a sandália toda costurada. E tinha um que dizia assim: se quebrar mais uma vez eu jogo fora. Se quebrar mais uma vez eu vou andar descalço. Porque ela sabia que se ela chegasse e pedisse, o pai não dava. Mas nós sabemos que se nós chegarmos e pedirmos, o nosso pai, ele dá. O nosso Deus, ele dá. Porque ele quer te ver bem, ele quer te ver feliz, ele quer te ver animado. Essa, irmão, é a vontade do Deus que nós servimos. Mas para isso acontecer, nós temos que ter confiança, como o Paulo diz no livro de Atos, capítulo 24, 16. Pega lá em nome de Jesus. Vamos lá, pega a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 24, versículo 16. Achou? É preciso nós termos boa consciência. Atos capítulo 24, 16, para chegarmos na presença de Deus e pedirmos aquilo que é nosso por direito. Achou? Atos 24, 16, que diz assim, olha só o que Paulo fazia. Vamos a partir do 15. Tendo esperança em quem? Em Deus. Como estes mesmos também esperaram
de que há de haver ressurreição de mortos, tanto do justo como dos injustos. E a Bíblia diz, versículo 16, e por isso procuro, o que ele procurava? Sempre ter uma boa consciência, sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Paulo procurava sempre ter a consciência limpa, porque, irmãos, uma consciência pesada vai te impedir de pedir a Deus o que você precisa dele. E uma coisa é certa, tem coisa que se eu não pedir a Deus eu não vou ter, mesmo Ele querendo me dar. Tem coisa que se eu não clamar a Ele eu não vou ter. Eu vou partir dessa terra e não vou ter se eu não pedir. Se você não pede, você não recebe. Tem até um ditado no mundo aí que as pessoas dizem, ninguém sabe o que calado quer. E Deus sabe mesmo, Deus sabendo, tem coisas que Ele não vai dar, porque isso é um princípio bíblico. E para pedir é preciso ter essa boa consciência. Eu estava até citando aqui na sexta-feira, consciência de quê, pastor? Daquela pessoa que faz o que é certo, que anda em retidão. Eu estava até citando aqui na sexta-feira, não sei quem é que tem carro aqui, levanta a mão em nome de Jesus. Lá no seu carro tem um sensor, eu creio que tem. No meu ainda não coloquei, ia colocar, mas não coloquei. E tem uns que já vêm com esse sensor, que é o sensor de ré. Já ouviu falar disso? Cadê as mulheres que dirigem aí? As mulheres de Deus que tem carro, amém, Jesus? Tem gente que diz, pastor, tem hora que ele dá uma loucura aí no altar. Aí, o que acontece? Todo carro, agora que está saindo, tem esse sensor. E aí, uns que não tem, a pessoa vai lá e coloca. Para que serve o sensor de ré, pastor? O sensor de ré serve para te alertar que está tendo alguma coisa atrás que você não pode se aproximar tanto dela, porque você pode bater naquilo e vai prejudicar tanto o seu carro, ou o carro de alguém, ou alguma vida que tiver atrás. É para isso que serve o sensor de ré, amém? Descobrir agora, revelação. Aí o que acontece, irmão? A nossa consciência é como se fosse um sensor assim, porque Deus colocou em todo ser humano a consciência, e a Bíblia diz que existem vários tipos de vozes no mundo. É 1 Coríntios 14, não lembro bem o versículo, mas eu acho que é 1 Coríntios 14, depois você nota aí, você procura lá em nome de Jesus. Aí a Bíblia diz que há vários tipos de vozes, e uma das vozes que Deus usa para nos alertar de alguma coisa é a voz da nossa consciência. Quem tem uma consciência pesada não tem, irmão, ousadia, por mais que ela seja, ou por mais que ele seja filho, não terá ousadia para chegar na presença de Deus e pedir aquilo que ele precisa pedir. Porque eu vejo que às vezes tem mãe, tem pai que fala assim, meu filho, se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta nova. Não tem pai que fala dessa forma com o filho? Para quê? Para incentivar o filho. Se o filho passa de ano, o que ele faz? Até que hoje, né, irmão, todo mundo está passando, estudando ou não, o negócio o pessoal já passa, vai embora, tem que passar, não pode ficar assim para trás. Mas antigamente o negócio era mais sério, não era qualquer um que passava não. E aí o pai diz assim, se você passar, se você for um bom aluno, nota 10, você no final do ano você recebe aí uma bicicleta novinha que o papai vai te dar. Ok, o menino estuda o ano todinho pensando em quê? Na bicicleta, ou videogame, né, ou alguns aí que gostam, o pai vai procurar dar aquilo que ele gosta para incentivar. Aí o que acontece? No final do ano ele tirou nota boa, passou, o que ele vai fazer? Ele vai na presença de quem? Do pai. O que ele vai falar? O Senhor me prometeu. Então ele tem a consciência tranquila, ele tem a consciência limpa. Mas se ele não passa, o que acontece? Ele estuda só nota vermelha, 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 vermelha. Aí ele vai fazer o quê? Ele não quer nem chegar na presença do pai. Por quê? A consciência está pesada. A pessoa está errando, ela está fazendo o que é errado. Por isso que muitos não têm essa consciência tranquila. Porque, irmão, uma coisa é certa, uma consciência, a pessoa que faz uma coisa errada, na hora que ela erra, a consciência pesa. Então a consciência é como se fosse esse sensor que Deus colocou na nossa vida, para mostrar quando a gente está errando, para alertar, para a gente não errar, para a gente não falhar. Quando você for fazer alguma coisa, que você sentiu peso na sua consciência, não faça.
Por mais certo que seja, mas se a sua consciência te condena, não faça antes de você ter a certeza que aquilo é certo. Então, tanto que a Bíblia diz, aquele que faz alguma coisa e faz sem fé, ele comete o quê, irmãos? Pecado. Por mais certo que seja, mas se a pessoa está fazendo sem acreditar, a pessoa comete pecado, porque uma consciência tranquila, ela vai te dar certeza que o que você está fazendo está certo, e uma coisa é certa, irmão, ela te dá certeza que você recebe de Deus quando você pede, que Deus te ouve quando você clama, que Deus te ouve quando você fala com Ele. Só que tem gente que ignora essa voz, tem gente que ignora, e a Bíblia diz, irmão, que muitos serão julgados pela consciência. Tem até uma palavra que diz, só pega aqui rapidinho, Romanos 2,15, que fala que a respeito, a consciência acusa ou justifica. Romanos capítulo 2, versículo 15, que diz assim, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua, o que, irmãos? A sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Tem hora que você não vai saber se é certo, mas, irmão, Deus pode usar a sua consciência para te falar se aquilo que você está fazendo é certo ou não, porque tem coisas que não estão escritas na Bíblia. Tem coisas que não está escrito lá, que se você pode ou se você não pode fazer. Por isso é necessário nós sermos guiados pelo Espírito de Deus. Porque a Bíblia fala, lá em Gálatas 20, acho que é 5:20, ou é 5:19, uma coisa assim. Vai falando das obras da carne. Aí para ele não falar todas as obras, aí ele disse assim, no finalzinho, e coisas semelhantes a estas. Ou seja, tem coisas que não estão escrito aqui que é pecado. Mas, irmão, a gente tem noção, a gente tem discernimento daquilo que é certo ou que é errado, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela está escrita onde? No nosso coração. Você aprende, não é com o pastor, você aprende com o Espírito Santo de Deus. Então é Ele que te ensina, é Ele que te lembra, é Ele que vai trabalhar na sua consciência. Se você já é filho, uma coisa é certa, Deus vai te dar conselhos, Deus vai te dar direção. Deus não vai te forçar, como o pai não forçou o filho pródigo. Olha, você tem que ficar, você tem que fazer isso. Não, irmão. Você já conhece, eu já conheço quem é Deus. Então a decisão de permanecer ou de sair não vai ser de Deus. A decisão tem que ser minha. Esse filho decidiu sair da casa do pai. Eu creio que mesmo com a consciência pesada, ele deve ter saído, porque ele pediu uma coisa certa. Ele pediu a herança até antes do tempo, porque o direito, que como a gente vê, né, no natural aí, que o filho só tem direito, né, à herança. Não digo algumas coisas que o pai tem, mas a herança por completo, depois que o pai falece. Aí a herança vai ser dividida entre a família. E, irmão, tem hora que isso dá uma bagunça, esse negócio de dividir herança, né? E aí, dependendo da situação, dá até morte no meio por causa de herança. Aí esse filho, ele pediu, e eu tenho certeza, eu estava até falando na sexta-feira, que eu tenho certeza que o pai ensinou para ele, ou que o pai falou para ele não ir, para ele não partir, como todo bom pai faz, irmão. Como todo bom pai fala, olha, meu filho, não vai, aqui você tem tudo, aqui eu te dou tudo que você precisa, mas mesmo assim o filho sai. Tem filho que sai da casa, porque alguma coisa o pai não concorda com ele, porque ele quer fazer as vontades dele, porque aquele que sai, a Bíblia diz que aquele que se afasta procura os seus próprios interesses. Então a pessoa, ela não quer andar com Cristo, muitos não querem fazer parte de uma igreja, porque na igreja, irmão, tem regras. Na igreja tem limites, a pessoa não pode fazer o que quer, ela não pode andar como ela quer, ela tem que fazer o que o pai quer, e ela tem que andar como o pai quer que ela ande. Se eu moro na casa dos meus pais, então eu estou sujeito à autoridade de quem? Dos meus pais. E o que o filho queria era sair debaixo dessa autoridade para que ele fizesse o que ele quisesse fazer. E tem muita gente se enganando, dizendo que é filho de Deus para ver se o peso na consciência diminui, e não diminui. Quando você fala de Deus e a pessoa não aceita, quando você fala da mensagem, da palavra de Cristo e a pessoa não aceita, uma coisa é certa, irmão, pode ter certeza que mesmo ela não aceitando, a consciência dela fala o que é verdade e o que não é. A consciência pesa quando a pessoa está errando.
Mas tem gente que mesmo com peso na consciência, ele decide viver uma vida errada. A pessoa não quer ter uma consciência tranquila, ela não quer viver na presença do Pai, recebendo tudo que o Pai tem para dar, porque ela quer fazer a vontade dela. Tem gente que é filho de rico, mas está vivendo como mendigo, porque não quer se submeter à vontade do Pai que tem. E eu não quero ser um mendigo. Amém, Jesus? Você quer ser? Se você quer ser, irmão, vai sozinho que eu não vou ser seu parceiro. Eu não vou andar com você mendigando por aí, porque nós temos um pai que é rico. E outra coisa, só saiu um filho, o outro ficou. Então tem aqueles que saem, tem aqueles que ficam. Quando ele sai, quando o filho sai, a Bíblia diz que ele era filho, mas ele estava morto. Por mais que ele quisesse ter alguma coisa do pai, mesmo se ele quisesse sendo filho, ele não teria. Porque, irmão, ele estava para o pai como morto. O pai não ia atrás. Como tem gente que quer que Deus fique correndo atrás dele, ele não vai ficar correndo atrás de gente que não quer nada da vida. Deus, ele vai atrás daqueles que querem. Aí tem gente, mas Deus não rejeita, né, pastor? Deus é assim, Deus é aquilo. Irmão, você é que pensa, mas Deus sim rejeita quando a pessoa não quer ser aceita. Deus só não rejeita aquele que quer ser aceito. Aquele que não quer, Deus rejeita. Lembra de Samuel, quando clamou por Saul? O que Deus falou? Até quando vai clamar por ele, havendo eu o rejeitado? Então Deus rejeita. Deus rejeita quem rejeita ele. Deus vira as costas para quem vira as costas para ele. Mas aquele que busca ele, como ele disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma, o lançarei fora. E o próprio Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí o filho sai, ele sai abençoado, sai com tudo, não está pesado, né? Está tranquilo, tem dinheiro, tem tudo que ele precisa. Aí ele vive a vida longe do pai normal, nem sequer se lembra que tem pai, nem sequer se lembra que pai existe, como muitos que saíram, nem sequer lembra que um dia já foram de Deus. E aí acontece o quê? A necessidade vem. Fala para essa pessoa que está do seu lado, diga assim, meu irmão, a necessidade vem. Dor de barriga não dá só uma vez. Uma coisa é certa, irmão, a pessoa pode ter saído, ela pode ter rejeitado o que foi de Deus, mas se ela voltar, irmão, Deus sempre vai estar lá para perdoar. Deus sempre vai estar no mesmo lugar que a pessoa, irmão, se converteu, no mesmo lugar que ela conheceu Jesus, ele está lá, ele nunca saiu de lá, o pai nunca tinha saído, o pai sempre estava lá. Aí a necessidade veio sobre a vida daquele filho. A palavra de Deus fala que vindo a necessidade, o dinheiro dele tinha acabado, ou seja, as bênçãos que Deus tinha dado não tinha mais, como tem gente que sai, perde prosperidade, perde família, perde saúde. Aí ele não tinha mais isso, não tinha mais as bênçãos. Ele lembra de quem? De quem que ele lembra? Do pai, porque tem gente que só lembra do pai quando está no aperto, tem gente que só lembra do pai quando está sofrendo. Aí ele, quando vem a necessidade, ele vê os porcos comendo, e a fome bate, e ninguém queria dar para ele o que ele precisava, porque, irmão, só tem um que vai dar para você o que você precisa, esse alguém é Deus. Não é à toa que Jesus disse, não tem ninguém bom. Bom é Deus. Se Deus não tocar no coração das pessoas para te ajudar, ninguém te ajuda. Se Deus não mover gente para te ajudar, ninguém vai. Por isso que a gente tem que estar na presença do Pai, na presença de Deus, porque na presença de Deus nós não temos falta de nada. E aí o negócio aperta para ele, ele começa a passar fome, começa a passar necessidade, e aí ele disse assim, lá na casa do meu pai, os trabalhadores estão comendo melhor do que eu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar, e aí eu vou pedir para que ele me aceite, pelo menos como um dos trabalhadores. O que estava pesando nele? A consciência. Ele deu ouvido à voz da consciência depois que a dor vem, depois que o sofrimento vem, porque quando ele estava bem, a consciência falava, só que ele ignorou isso, deixou o desejo falar mais forte, como tem gente deixando o desejo que vem falar mais forte do que a própria palavra de Deus na vida dela. Tem gente que tem desejo de fazer algo de errado, e o desejo é tão grande que ele ignora, ou que ela ignora, a voz da consciência. E a Bíblia fala que o pecado, o que ele faz? Separação entre Deus e o homem. Isso é bíblico. Aquele que conhece está em pecado, ele está separado.
Aquele que conhece está em pecado, ele está como morto. A Bíblia diz que ele está como morto. O salário do pecado é a morte, ou seja, a pessoa não tem a vida que Deus tem para ela. Mas aquele que busca a santidade de Deus, aquele que busca a presença de Deus, ele tem a vida e ele tem as bênçãos na hora que ele quiser, na hora que ele precisar, porque o salmista disse, e ele não mentiu: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada eu terei falta, porque ele supre todas as minhas necessidades. Deus, ele supre todas as nossas necessidades. Por isso Paulo disse: eu procuro manter a minha consciência tranquila com Deus e com os homens. Eu procuro manter. Se você não procurar manter, irmão, vai até apitar o negócio na sua cabeça, mostrando que está errado, mas você vai falhar sabendo que está errado. E não espera o sofrimento vir para mudar. Se está errando, se está falhando, muda logo. Muda logo, busca logo mais de Deus, peça mais dele na sua vida. Você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, não fica brincando de ser filho, ou só falando que é filho. Seja filho de verdade, seja batizado com o Espírito de Deus. A Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E quem tem o Espírito de Deus, ele mostra isso através das obras, dos frutos. Pelo fruto conhecereis a árvore. Pelo fruto você vai saber. Tem gente que parece com você, mas não é porque ele parece com você que ele é seu filho. Tem gente que é a sua cara, como tem uns camaradas que vê o outro e diz: olha, mas essa pessoa parece que é filho seu. Mas não é porque parece, está no sangue. É no sangue e no tratamento que nós vamos saber se a pessoa é filho ou não. Deus nos fez filhos, Jesus nos fez filhos, e nós não vamos rejeitar isso dele. Por quê? Porque nós temos muito para ter de Deus em nós. Salmos capítulo 102, o filho justo, ele não fica só por um tempo em casa, ele fica para sempre. Salmos capítulo 112, já estou acabando. Salmos 112, versículo 7. Na verdade, achou? 112, já ia lendo. Mas eu estou ouvindo aí folhas se mexendo. Eu vou esperar mais um pouco. Nós temos aí até 12 horas, hoje você almoça tarde mesmo. Já vamos logo aproveitar na presença do Pai. Ninguém quer sair da presença do Pai, amém, Jesus? Eita, glória a Deus. Ainda bem que o povo aqui do Bairro da Paz é um povo de Deus, um povo abençoado, um povo que me tolera, que me suporta. Aí tem irmão que a irmã diz: é mesmo, pastor, a gente suporta mesmo. Salmo 112, achou? 6, diz assim: na verdade, nunca será abalado. Quem? O justo ficará em memória eterna, ou seja, o justo permanecerá. Não temerá maus rumores. O seu coração está como, irmãos? Firme, confiado em quem? No Senhor. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja o quê? Cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Quem é filho não precisa temer. Quem recebeu Jesus não tem o que temer, não tem que temer a morte, não tem que temer a enfermidade, não tem que temer a pobreza, não tem que temer a miséria. Nós só precisamos temer ou respeitar, obedecer ao Deus que nós servimos e ao Deus que nos fez filho dele. É só isso, irmão. Você pode receber mal notícia, mas você tem que lembrar que você está na presença do Pai e a sua consciência está tranquila. Amém, Jesus? A sua consciência está limpa. Se a sua consciência está limpa, você vai continuar e vai continuar animado e nada vai te abalar e nada que vier vai te causar dano algum, porque você tem um Pai que te protege. Então, tanto que quando o filho chega, pega lá Lucas 15 de novo, para você ver o que o pai faz com o filho quando ele pede ao pai a misericórdia. Lucas 15, agora é o 20. 20 diz assim, pode ler aqui no monitor. E levantando-se, foi para onde? Para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão.
e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Mais na frente, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mais na frente, mas o pai disse aos seus servos, o que o pai disse? Trazei depressa, o que, irmãos? O que Deus quer que você tenha? A melhor roupa, e vestilho e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegramo-nos. Deus quer que nós temos o quê? O melhor, irmão. Deus não quer que você seja uma pessoa desprezada, como tem, às vezes eu até brinco com algumas pessoas, né? E aí a pessoa não percebe, aí às vezes eu digo assim, você parece que está desprezado do diabo, irmão? Aí a pessoa está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Uai, não quer estar desprezado do diabo? Não, nós não podemos estar desprezados, é de Deus, amém? Jesus, o que não pode nos desprezar é Deus, só que na agonia a pessoa nem percebe, né, o que foi falado para ela. Deus não despreza aquele que vem até Ele, irmão. Deus não rejeita o seu pedido. Deus atendeu, Deus está ouvindo e Deus vai atender. Se ainda não realizou, mas Ele vai realizar o que você está pedindo, amém? Jesus, o filho chegou. E o pai não mandou trazer as vestes de um empregado, de um servo, de um funcionário. O pai mandou trazer as melhores vestes, as melhores sandálias. O pai mandou trazer a melhor comida. É o que Deus quer que eu e você tenhamos, o melhor dessa terra e o melhor dos céus. Aquele que serve a Deus, ele sempre tem o melhor, irmão. Ele sempre alcança, irmão, o melhor, porque o Pai, Ele se compadece das nossas necessidades. O pai, logo quando viu o filho, ele não pediu sandália, ele não pediu veste, a única coisa que ele pede é o perdão. Ele reconheceu que tinha falhado, a consciência pesou e ele queria ser só um servo. Me aceita como servo, porque eu não mereço ser teu filho, mas ainda assim ele recebeu como filho. Nós não merecíamos ser filho, mas Deus nos recebeu como filho. E se Deus me recebeu como filho, eu não vou rejeitar isso. Eu vou receber. Se Deus te recebeu como filho, você também não deve rejeitar isso. Você deve aceitar ser um filho que permanece, que não teme, porque sabe que você tem um pai que te guarda, você tem um pai que te protege, você tem um pai que deu a vida por você. Amém, Jesus? Aí eu quero que você pegue no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Vamos lá em Hebreus, que diz o seguinte: cheguemos, pois, como, irmãos? Com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A Bíblia diz como que nós temos que chegar? Com confiança, aonde? Na presença de Deus, confiança de que você está sendo ouvido, confiança de que a sua voz está chegando aos ouvidos de Deus e que Ele vai te responder conforme você deseja, porque o próprio Deus diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de guerra, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejai-vos. O fim que esse jovem queria, o que ele desejava não era só ser um servo. Ele pediu para ser servo porque ele viu que não era mais digno de ser filho, de ser chamado, pelo menos chamado filho. Ele viu que não era mais digno disso, porque ele viu que tinha rejeitado, que tinha desprezado tudo o que o pai tinha feito e tudo o que o pai deu a ele. Mas, como o pai agiu de misericórdia, e a Bíblia diz que o nosso Deus é misericordioso, Deus deu mais para mim e para você do que nós merecíamos, do que nós precisávamos. Assim como Ele deu para o filho, o pai deu para o filho pródigo, assim o nosso Deus nos dá muito mais do que o que nós até merecemos. Só que, irmão, se você já é filho, você até merece, você é merecedor hoje através de Jesus. Então, o fim que o filho esperava era um bom fim. Da mesma forma, você não quer, irmão, viver nessa terra e ter uma vida de sofrimento aqui, quer? Você quer isso? Você pede isso: Senhor, eu quero sofrer, Jesus, um pouquinho, minha vida está muito boa. Você pede isso para Deus? Não pede. Nós queremos vida e vida
em abundância. Irmão, até aqueles que criticam quando se fala de prosperidade na igreja, eles querem ser pobre? Ninguém quer ser pobre. Ninguém quer passar necessidade, ninguém quer passar fome, ninguém quer passar aperto. Todos nós queremos ser bem-sucedidos. Todos nós queremos ser pessoas independentes, entre aspas, né? Não independente de Deus, mas independente dos outros. Nós queremos ter o nosso próprio negócio, queremos ter a nossa própria casa, o nosso próprio carro, porque coisa ruim é você precisar de alguma coisa e sair por aí pedindo emprestado dos outros. Ô fulano, me empresta aí a sua enxada. Fulano, me empresta aí a sua foice. Ô fulano, ninguém quer nem pedir foice, enxada emprestado, né, irmão? Não quer nem ter, imagina pedir emprestado. Mas aí às vezes necessita, você vai lá e pede. Ou precisa de um transporte. Fulano, me empresta o carro, me empresta a moto. Não, irmão, Deus quer que você tenha isso. A Bíblia diz que o justo emprestarás a muitos. Deus quer que você tenha para emprestar. Deus não quer que você fique mendigando o pão, Deus não quer que você fique mendigando bênção. Deus quer, irmão, que você receba exatamente o que é seu por direito. Porque Jesus te deu o direito ou o poder de ser filho de Cristo. Aí ficou, como eu falei para você lá no comecinho, quando o filho pródigo sai da casa do pai e retorna, aí ficou quem lá o tempo todo com o pai? O mais velho. E aí, no Lucas capítulo 15, versículo 29, diz o seguinte, não precisa você ir lá só, olha aqui rapidinho para a gente não demorar, que diz assim, Lucas 15, 29, diz assim, já? Mas, respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo, o que ele disse? Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Mais na frente, vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matar-te-lhe o bezerro cevado. Passa aí. E ele lhe disse, o que ele disse? Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Olha só, irmão. O cabrito já era dele, ele poderia ter matado a hora que ele quisesse, mas como ele não tinha apesar de fazer o que era certo, mas ele não tinha a ousadia de chegar na presença do pai e falar, pai, eu quero o cabrito, eu quero fazer uma festa com os meus amigos. Por ele não ter essa ousadia, o cabrito estava lá, a bênção era dele, mas ele não tinha. Aí o que ele fez? Ele foi reclamar com o pai. O que o pai disse? Tudo que eu tenho é teu. Por quê? Porque você sempre está comigo, irmão. Você sempre está com Deus e tudo que é de Deus é seu. Amém, Jesus? É o que Jesus está falando. Tudo que nós precisamos, nós teremos de Deus, se nós chegarmos com ousadia e pedirmos para Ele. Agora, se a gente viver, oh meu Senhor, Jesus é assim mesmo, Senhor que é assim e que assim seja, e não sei, irmão, Deus quer que você seja um filho, e seja um filho que chegue, como diz a Bíblia, é o próprio Deus que fala, com ousadia, Senhor, eu quero. O Senhor me deu direito, eu quero viver o direito de filho. Eu quero ter as promessas do Senhor na minha vida. Chega, eu não quero, Jesus, eu não quero que o seu nome seja envergonhado, eu não quero ter uma vida destruída, eu não quero ter uma vida miserável, eu não aceito no meu casamento a destruição. O Senhor não veio para trazer isso, o Senhor veio para trazer abundância, e o diabo não vai operar aqui, porque às vezes o inimigo está agindo, irmão, e faz a pessoa achar que é Deus que está fazendo aquilo. Como a gente até falou isso, e o próprio pai disse, e lhe disse, observe, que lá mais atrás, o filho disse, eu sempre estive com o Senhor. Ele teve ousadia para falar isso, porque ele era assim, ele respeitava o pai, ele obedecia o pai, e sempre estava na presença do pai, mas a ousadia para pedir o que ele queria, ele não tinha, coisa que o filho pródigo teve e recebeu, mesmo desperdiçando, ele teve e recebeu, e já o que estava cumprindo os mandamentos, estava vivendo uma vida miserável na casa do pai. Aí diz assim, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Aí, para finalizar, Mateus, agora eu quero que você pegue a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22, eu creio que você já entendeu, mas só para fechar, como dizer do outro, né, para fechar com chave de ouro, Mateus, capítulo 21, versículo 22. Achou? Mateus 21, 22, que diz assim, capítulo 21, versículo 22. E tudo
o que pedirdes, como, irmãos? Na oração, crendo, o recebereis. Nós só recebemos quando nós pedimos, crendo. E nós só recebemos se nós pedimos. Se não pedimos, nós não recebemos. Jesus falou, tudo o que vocês pedirem, em oração, acreditando, pode ter certeza que você recebe em nome de Jesus. Amém?